Tudo bem, segundo vídeo de teologia contemporânea, ainda falando sobre Karl Barth. Karl Barth ele é uma pessoa que influenciou muito, né, esse ponto, né, da teologia. Então, no decorrer do tempo, né, nós vimos que logo após a publicação da dogmática cristã de Karl Barth, ele ainda influenciado pela escola de Kierkegaard, ele acaba trazendo, né, um questionamento. Depois, na segunda edição, ele já vai modificar um pouco, tirar tudo aquilo que vai trazer, né, um pensamento dentro do existencialismo. Na versão que mais tarde ficou conhecida como dogmática eclesiástica, ele acaba explicando: cortei o máximo que pude desta segunda edição do livro, tudo que na primeira pudesse dar a entender que é possível dar à teologia uma base, um apoio ou mesmo uma mera justificativa por meio do existencialismo. Ele acaba demonstrando que não se tem como fazer isso, né? Em 1963, quando ele vai receber um prêmio porque influenciou e ajudou a brilhantar a intelectualidade da Europa, ele vai falar que todo teólogo deveria estudar durante um período na escola de Kierkegaard. Todavia, não se deveria de forma alguma se colocar como um estudante permanente nela, né, para poder trazer, né, ali um ensinamento de evolução. Ele acaba trazendo, né, um pensamento que vai explicar um novo proceder dentro da teologia. Ele vai dizer, né, de uma forma muito clara que aonde no ensinamento está o povo de Deus, a congregação, a igreja, onde está a responsabilidade diaconal e missionária, sua responsabilidade política e social. É estranho que nós, que tínhamos uma enorme preocupação com a forma do cristianismo tratava a questão social, não tivéssemos suspeitado imediatamente disto, dado, o santo individualismo tão pronunciado de Kierkegaard. Então ele acaba vendo que dentro dessa conjectura do pensamento de Kierkegaard, acaba ficando distanciado a responsabilidade da política e do social da teologia, do cristão, da cristandade de uma forma geral. Então, e a base também, ele acaba dizendo aqui, já na página de número 22, no subtítulo A Bíblia e o Jornal nas Mãos, que quando ele estuda o pensamento existencialista, filosófico de Kierkegaard, ele acaba notando que a teologia deve ser feita com a Bíblia e o jornal nas mãos, né? É, isso foi uma das razões dele se opor drasticamente contra o regime nazista. Ele vai se opor aos ensinamentos, ao tripé do nazismo, que é nação, raça e Führer, né, durante o tempo que ele permaneceu lecionando na faculdade de Bonn. Nesse período, as igrejas tradicionais da Alemanha, elas acabam mergulhando dentro do pensamento nazista. A igreja acha que esse pensamento de Hitler, na verdade, seria uma missão aos judeus, que acaba percebendo um grande perigo que os judeus faziam ali dentro da nação. Era natural na Alemanha ter alguns judeus casados com alemães e alguns alemãos
casados com judias. Inclusive, o meu bisavô, a mãe dele era judia e o pai dele era alemão, luterânico. E isso depois foi se tratado como uma aberração, que não se poderia mais ter esse tipo de casamento dentro das igrejas alemãs. E isso também, claro, que não teve uma unanimidade dentro das igrejas, mas foi a maioria das igrejas alemãs. Teve um aspecto que acaba trazendo de perplexibilidade em muitos cristãos protestantes na Alemanha, aonde eles acabam criando uma outra profissão de fé, que era o que é chamado, que ficou conhecido na história como igreja confessante, aonde Calbart foi um dos pontas de lança desse tipo de declaração, né, contrária nessa fé. No dia 29 e 30 de maio de 1935, foi feita a declaração, né, que acaba colocando esse tipo de pensamento contrário ao pensamento de Hitler, né, ao regime de Hitler. O nome dessa declaração é a Declaração de Barnim. Barnim é uma cidade na Alemanha. E nesta declaração, é uma declaração autoconsciente que aquele regime não era um regime que estava pautado nas escrituras sagradas, que isso provocava uma verdadeira desordem dentro do equilíbrio da teologia bíblica, então que não deveria ser apoiado, ao contrário, devia ser repudiado. Na página de número 23, ele vai citar um trecho desse manifesto e vai falar o seguinte: repudiamos o falso ensinamento de que a igreja pode e deve reconhecer outros acontecimentos e poderes, imagem e verdades como revelação divina em pé da igualdade com a palavra de Deus como fonte de sua pregação. Aqui mostra até uma separação já nessa época, né, dele daquilo que ficou conhecido como liberalismo teológico. Ele tenta voltar para a palavra de Deus. Às vezes as pessoas falam, Calbart ele não considerava a Bíblia e tal. É uma mentira. Ele considerava a Bíblia, como eu já falei aqui na primeira aula para vocês. Repudiamos o falso ensinamento de que há áreas de nossa vida cujo senhorio não é de Jesus Cristo, mas de outro Senhor. Áreas nas quais não temos necessidade de justificação e de santificação por meio dele. Ele estava falando aqui que era o controle absoluto de Hitler sobre as pessoas, a declaração, a maneira de se comportar, a maneira de agir e principalmente o ditamento sobre uma raça superior. Repudiamos o falso ensinamento de que o Estado pode e deve expandir sua responsabilidade específica, tornando-se também a única e total ordem da vida humana, cumprindo dessa forma também a comissão entregue à igreja. Então, ele colocaria, né, aqui a sua capacidade intelectual dentro desse manifesto. Vocês podem ler esse manifesto, tem na internet. Eu vou ver se eu consigo ele. Eu tenho ele em alemão. Agora com o Google Translate fica fácil de traduzir. Vou ver se eu consigo traduzi-lo e enviar para vocês a tempo no grupo de nossos estudos. Então, Barth, ele vai se opor à tirania nazista, que para ele é uma idolatria. É um exemplo que acontece quando a palavra de Deus dá lugar à palavra da humanidade. Então, Barth, nesse momento, ele vai ter um despertamento. A minha teologia deve ser pautada na palavra de Deus e não na palavra da humanidade.
arraigar a minha teologia na Bíblia. Então, eu devo tirar a teologia pautada no outro. Então, a teologia não deve ser criada dentro do pensamento de um antropocentrismo, mas a teologia deve ser criada num pensamento aonde Deus, um teocentrismo, aonde Deus é o centro de todo o entendimento do pensamento teológico. Paramos aqui na página 24 e na próxima aula iniciaremos aqui falando de Deus, Cristo e a eleição. Que Deus abençoe em nome de Jesus.